R. Lens Produtora. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Crente Podcast. Quero agradecer você que está sempre nos assistindo. Estamos começando mais um episódio aqui. E dessa vez, mais uma vez, né? Com o pastor, com o presbítero. Toda vez eu falo pastor, meu Deus. Com o presbítero Paulo Antero. Ele já veio aqui 2 vezes, agora é a 3ª vez. E nós vamos falar sobre... O tema de hoje é Entendendo e Interpretando Sonhos. Né? Se você aí não assistiu outros episódios com o presbítero Paulo, é só você pesquisar aí presbítero Paulo Antero no Crente Podcast, já vai aparecer para você aí os episódios que nós já fizemos. Falamos sobre filhos, libertação com crianças, e falamos sobre o Império das Trevas, né? A hierarquia dos demônios lá. Foi um podcast maravilhoso, eu creio que você vai gostar demais mesmo. Então, e esse não vai ser diferente. Então fique aí, você que gosta desse tema, né? Esse tema aí, todo mundo sonha, né? Quem não sonha? E será que isso vem de cunho espiritual, emocional, ou é uma ação da nossa mente? Nós vamos aqui entender tudo isso aí, e quem vai trazer é o presbítero Paulo. E para você que é mulher, sei que aí tem muitas mulheres que nos acompanham, nós lançamos o programa Nova Mulher, que é lançado aqui todas as quartas-feiras aí. Para você que deseja ser uma nova mulher, aquela mulher que Cristo te chamou para ser, nós tratamos vários assuntos aí que é uma bênção. Então, todas as quartas-feiras, programa Nova Mulher aqui com um episódio diferente, com um tema diferente aí para você. Amém? Então, fica ligado e não perca, tá? E siga lá o Instagram do programa Nova Mulher, que tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu já quero aqui chamar ele, presbítero Paulo. Seja bem-vindo, presbítero. Amém, pastor. A paz do Senhor. Amém. Paz de todos os irmãos que vão assistir esse vídeo. Eu creio que vai ser sobrenatural, muito esclarecedor. Então, para mim é um privilégio estar retornando aqui. É sempre bom poder estar aqui para servi-lo. E eu creio que vai ser sobrenatural. Amém. Sou sempre bem-vindo. Amém. Amém. E vamos começar, né? O sonho é algo que todo mundo sonha, né? Todo mundo tem sonho. Seja ruim, seja bom, pesadelos. Às vezes Deus revela algo, né? Mas como que a gente discerne isso, né? Como a gente faz esse discernimento, se é de Deus, se não é, esse sonho? Faz uma introdução pra gente entender um pouco essa questão. É que, né, eu acredito, pastor, que existem 3 vias aí por onde entra o sonho, né? Uhum. Que é espiritual, né? Tem sonhos que é de cunho emocional, e tem sonhos que são do nosso dia a dia, né? Algo que está esclarecendo aí na nossa mente da labuta do dia a dia, tudo aquilo que a gente presenciou, viu, né? Então são coisas assim que a gente descarta. Só que as pessoas não sabem discernir, na verdade, o que é espiritual, o que é de Deus, o que é do maligno, o que é coisa da minha mente, como o famoso sonho de barriga cheia, né? Como a gente aprendeu. Então, como discernir? Então, o propósito desse podcast hoje, desse vídeo, é trazer a ciência do sonho e não trazer a interpretação, mas ensinar as pessoas a interpretar, a discernir. A Bíblia, ela ensina a gente a discernir. Com a Bíblia a gente consegue discernir Sim. os sonhos. Ó, Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai e vos mandarei um outro Consolador, né, que é o Espírito Santo da verdade, e ele nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Quando Daniel tinha sonho, você lembra como que os ímpios falavam? Que ele tinha o Espírito dos deuses. Até aqueles que não serviam a Deus sabia que a interpretação que Daniel dava era pelo Espírito Santo. Então eu acredito assim, não existe o dom de interpretar sonhos, tá bom? A Bíblia não fala isso. Eu acredito que é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para a interpretação de sonho, né? E todos nós podemos ter, só que nós temos que buscar no Espírito Santo. Porque o Senhor, ele não nos deu algo para ficarmos dependentes de outro, mas sim para nós mesmos, através do Espírito Santo, trazer a interpretação. Só que as pessoas têm muita dificuldade, pastor Rafael,
Meu sonho é espiritual, o meu sonho ele é emocional, o meu sonho... O que que é? Por que que eu sonho tanto? Tem gente que tem sonhos repetidos, né? Sim. Sonha constantemente. Então, sonho é uma linguagem de Deus, mas também não é só Deus falando. Então, o diabo pode entrar aí também, né? Então, vamos trazer aí uma ciência do sonho, aí, o fundamento, para as pessoas saberem discernir e dividir, né? Então, qual que é o propósito? O propósito é facilitar para as pessoas. Facilitar o caminho, não dificultar. Então, a gente facilitar, vamos ensinar, ajudar as pessoas aí a discernir. Peraí, é espiritual. Eu sempre aviso as pessoas na onde eu vou, sonho não é um decreto. Sonho é um alerta. Então, vale bem frisar isso aí. O que significa isso? Vou dar um exemplo muito simples que eu gosto sempre de usar. A pessoa sonhou com seu filho sofrendo um acidente de moto. A pessoa já liga para mim desesperado. Pastor, eu sonhei com meu filho morrendo no acidente de moto. O caminhão passou por cima dele. Não é motivo para se desesperar. Não é um decreto. É um alerta. É para quê? Para ela interceder. E aí ela vai e alerta ele. Olha, Deus me mostrou, você sofreu um acidente, mas já quebrou a obra e você agora vigia. Então aquele jovem que corre com a moto, o que ele vai fazer agora? Vai ficar vigilante, porque Deus alertou. Então sonho é um alerta de Deus. Só que não é só Deus falando, né? Então é por isso que a gente precisa aí entender essa ciência aí do sonho, não é verdade? Pastor, o que acontece no momento que a gente dorme ali, né? Tem pessoas que falam que não sonham. Você, eu nunca sonho, eu acho que eu tenho algum problema. Tem gente que, eu já ouvi pessoas falarem isso. Sim. O que acontece ali no momento em que a gente dorme, né? O nosso corpo dorme, mas como que a alma e o espírito fica ali naquele momento interagindo ali? O que acontece? Isso é bom frisar, né, que Paulo escreve a 1 Tessalonicense, que nós somos espírito, alma e corpo. Então, dentro de qualquer assunto que a gente for entrar, jejum, línguas estranhas, sonho, a gente sempre tem que falar. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é o físico, é isso que a gente está aqui na Terra, limitado. A alma e o espírito é o que está no mundo espiritual. Então o corpo dormiu, sua mente parou, sua mente apagou. Né? Os judeus, eles acreditam que o sonho é a 10ª parte da morte, né? E tem base, porque quando a gente dorme, a gente perde a noção desse tempo aqui. Às vezes, quantas vezes você está assistindo um filme, de repente você cochila, né? E quando você acorda, achando que faz 5 minutos que você cochilou, o filme já terminou faz tempo. Ou tem gente que vai acordar no outro dia com o celular despertando para ir trabalhar. É verdade, às vezes a gente tem sonhos que dura... parece que foi tão pouco ali, foi rápido o sonho. Sim. Mas quando você acorda já é de manhã cedo. E é de manhã cedo. Você saiu de uma dimensão e entrou numa outra dimensão. Né? Você saiu da dimensão física e entrou na do espírito. Então, esses sonhos é ali que acontece. Então é por isso que é bom, por isso que eu falei que existem 3 vias aí, né? Que é no espírito, na alma e no corpo. Então, quando a gente sabe dividir, fica fácil para a gente compreender isso aí. Peraí, esse sonho aqui é de alma, esse sonho aqui é do espírito, esse sonho veio de Deus, é do maligno, né? Não é algo que eu tanto desejei. Tem gente que, né, deseja tanto algo que sonha e fala, não, é de Deus, não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem que saber dividir. Então, o sonho é algo que saiu dessa dimensão, desse tempo físico, e é no espiritual. Então, eu já peguei casos de pessoas que você falou assim, eu não sonho, eu não tenho sonho nenhum. Eu falo assim, você jejua? Não. Então, começa a jejuar que você vai ter sonho. E aí vem aquela turbulência de sonhos proféticos, vem aquela turbulência de revelações, né? Tanto de cunho espiritual como de emocional, começa a surgir para fora. Você acha que o estado do corpo, né, da mente, por exemplo, um cansaço físico ou a má alimentação, ela influencia no sonho, na falta do sonho, ou sonhar demais, ou confusão na mente, não sei. Influencia, pastor, influencia. Um corpo inflamado, um corpo doente, né? Um corpo sobrecarregado pode trazer, entendeu? E aí o que acontece? Por isso que tem que saber dividir. Onde é que estão as emoções? Onde é que estão os medos, as dores, os traumas? Na alma.
Então, uma mente sobrecarregada e cansada, o que ela vai fazer? Ela vai trazer a alma. Eu sempre digo assim, né? Que a alma ela fica do lado de quem está ganhando. Se o espírito está ganhando, a alma fica do lado dela. Se a carne está ganhando, a alma fica do lado. Então, uma mente sobrecarregada de afazeres, de tarefas, a alma vai ficar do lado do corpo. E aí vai virar uma bagunça terrível seu sonho. Né? Vai dar cada doideira aí. Né? A ciência tem as suas explicações, a psicologia tem. Mas é tudo aí no mundo espiritual, né? Espiritual. Sim. Então, é complicado a questão de sonho. Por isso que eu falo que é uma capacidade dada pelo Espírito. Eu vou só simplificar para você entender. Eu estava fazendo uma mentoria com uma mulher e ela começou a contar um sonho. E o Espírito Santo já veio dando interpretação. 2 pessoas que morreu. Então já não tem a ver com Deus, é coisa maligna. Então ali a gente já foi pegando os pontos negativos e ela foi contando o sonho. Quando ela fala assim, ó, Paulo, e aí estava fazendo comida, minha mãe estava fazendo comida, minha mãe já morreu, e eu comecei a mexer a panela. Então até então ela não tinha revelado algo oculto para mim. E eu comecei a mexer a comida. Só que de dentro da panela de comida saiu um absorvente. Aí você fala, como assim? O que tem a ver a comida com absorvente? Observa que Deus trouxe a geração dela passada no sonho. Aí estava fazendo a comida, saiu um absorvente. Por mim, eu falo assim, mano, você tá vendo coisa aí, acho que você, né, viu o absorvente, pelo amor de Deus, descarta esse sonho. Mas daí o Espírito Santo de Deus já trouxe a revelação. E a primeira pergunta que eu disse para ela assim, alguém da sua família já fez aborto? Ela olhou para mim e falou, eu fiz 2. Olha só. Então você vê que uma coisa simples, que Deus falou, o Espírito Santo de Deus deu a revelação, né? Então, sem a ajuda do Espírito Santo não tem como a gente dividir, não tem como a gente entender, né? Porque a nossa mente é limitada. Sim. Então tem que ser pelo Espírito para discernir o sonho. É uma capacidade espiritual. Então eu não posso pegar um livro, simplesmente estudar, estou apto agora para discernir sonho. Não funciona assim. Não funciona assim. É uma capacidade do Espírito. Os homens de Deus que interpretavam sonho no passado, interpretava pelo Espírito de Deus. José interpretava sonho pelo Espírito de Deus. Entendeu? Então, por isso que é complexo. Por isso que precisa entender o fundamento. Quem somos? Um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Saber dividir. Por que o escritor aos Hebreus, pastor, ele fala assim que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes. Que ela é apta ela vai na divisão da alma, do espírito, juntas e medula. E é apta para discernir intenções do coração. Onde ela vai? Entre as juntas e medulas, alma e espírito. Ela faz a divisão do corpo, da alma e do espírito. Entre corpo e o espírito, juntas e medula. Ela separa. Por que a palavra de Deus faz isso? Para você entender como que funcionam as dimensões. Dimensões diferentes. Mundos diferentes. Então as pessoas querem tentar discernir as coisas espirituais com o seu entendimento humano, com a sua mente. A mente mente. A mente ela é limitada às coisas do espírito. Eu estou dentro dessa sala aqui. É onde eu posso enxergar. Eu ouço o que está aqui dentro, mas o meu espírito não tem limite. Então é ali que eu discerno as coisas, né? Então quando a gente tem um sonho, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que nós temos que fazer primeiro? Vamos supor que seja um sonho ruim, um pesadelo. Sim. É aí que entra a condição da vida da pessoa. É por isso que ela precisa ter discernimento. Então, a primeira coisa, quando eu tenho um sonho, eu pergunto, Espírito Santo, o que é isso? Me mostra. Eu não vou pesquisando na internet, eu não vou num livro. Espírito Santo me revela, porque se o sonho foi ruim, o Senhor está me dando um alerta de alguma maneira, eu preciso entender que está vinculado comigo, está vinculado com a minha vida. Então eu preciso saber, peraí, eu trabalhei o dia inteiro hoje, eu fiquei o dia inteiro vendo panelas. Um exemplo, vendo caminhão. Aí de noite eu sonhei com um caminhão azul. Aí, gente, eu vi caminhão o dia inteiro. Então, só para simplificar, né? Só que daqui a pouco eu comecei a sonhar vou dar um exemplo muito que eu pego muito.
As pessoas fazendo algo que elas gostam, um grande projeto, de repente, quando ela chega para pôr a mão, ela trava. Ela tem medo. Daqui a pouco ela vai fazer, ela vai ter outro dia, ela tem outro sonho. Aí ela vai lá, tal. Quando ela vai pôr a mão no negócio, ela trava, ela tem medo. Então, esse sonho aí é de cunho emocional. É na alma. Então, tem algum trauma ali, tem alguma ferida. Se está tendo medo, a alma está interferindo naquilo que Deus quer trazer a ela. Então, aí, é por isso que eu preciso ter discernimento. Então, o sonho sendo bom ou ruim, eu tenho que ir até o Senhor. Quando o sonho é mau, a gente já levanta repreendendo, né? A gente já vai orando, já vai vigilante, já vai fechando a porta. Porque o sonho não é um decreto. Primeiro acontece no mundo do espírito, depois reflete aqui. Então Deus sempre vai trazer o alerta. Por isso que é bom a gente entrar aqui. Deus falava com sonho. Deus ainda fala. As pessoas têm essa dúvida. Será que foi Deus que me alertou? O diabo não foi. Porque o diabo quer que você se arrebente mesmo. Então se de repente Deus mostrou para mim um laço, mostrou um ataque do inimigo, né? É Deus me alertando. Então o que eu já tenho que fazer? Eu tenho que orar, já pedir um direcionamento para o Senhor. Porque tem sonhos que eles são literais, né? Sim. Eu mesmo, quando eu sonho, são literais mesmo. Se Deus falar assim, vai acontecer isso, Deus vai acontecer, bater o carro, eu sonho batendo no carro. Sim. Tem pessoas que já sonham algo que simboliza outra coisa. Sim. Né? Esses aí são mais difíceis da pessoa interpretar, né? Interpretar. No caso desse que você contou do absorvente, já é uma coisa simboliza a outra, né? Sim, sem o Espírito Santo você não consegue. Por exemplo, que eu falei, o sonho ele é um alerta, né? Se Deus já te deu um sonho, quando Deus traz algo para mim, ele já está me dando já a autoridade. Já me deu autoridade. Só que tem muita gente que ela faz o quê? Pastor, eu sonhei que o meu irmão ia bater a moto, ele bateu. Uma semana depois ele bateu a moto. Eu sonhei que fulano e tal ia morrer e ele morreu. Mas espera aí. Por que o Senhor te deu o sonho? Se ele trouxe a você, não podia trazer para outro? Se ele trouxe até você, porque ele te deu autoridade para repreender aquela obra, para repreender aquele acidente. Então você tem que ir diante do Senhor ali com a autoridade do mundo espiritual e quebrar, repreender, interceder por aquela pessoa. Se você tem contato com ela, manda um alerta para ela. Olha, vigia, porque Deus me mostrou você sofrendo um acidente de moto. Então esteja vigilante. Então Deus dá isso aí pra gente alertar, para edificação. Então tudo isso aí é para edificação, é para que haja curas, é para que haja livramentos, né? Só que aí as pessoas não conseguem entender isso aí. Elas não têm esse conhecimento. E a falta de conhecimento é o que destrói o povo de Deus, né? Quando eu tinha perguntado, quando a gente tem um sonho ruim, né? Esse sonho ruim, ele pode vir de um alerta de Deus, mas ele pode vir de um ataque de algum demônio? Sim. Até dentro desse ataque demoníaco, está sendo um alerta divino, né? Por isso que tem que ser examinado, tem que ver a condição de vida da pessoa. Um exemplo. Porque o sonho tem um sonho às vezes tem vários significados. A pessoa chega para mim e fala, Paulo, eu sonhei lutando com um demônio. Eu sonhei lutando com uma pessoa, lutando com ele, aí eu falo assim, como é que está a sua vida espiritual? Aí ele explica, você vê que ele tem uma vida com Deus, alinhado com a palavra, então tem a ver com o chamado dele. Aí você vai ver a pessoa está com uma vida toda arrebentada espiritualmente. Aí o demônio me mordeu, pegou pelo pescoço, fez isso. Então são os demônios que estão aprisionando ele ali. Então você vê que tem vários significados. Por isso que não dá para dar uma interpretação rápida assim. Tem que ter um direcionamento de Deus, tem que estar vendo a condição, a situação de vida da pessoa. Porque aí entra o perigo de você sair pedindo interpretação para qualquer pessoa também. Exatamente. Teve uma vez que eu escutei, eu acabei interferindo, não teve jeito, da irmã contando o sonho pro irmão no corredor da igreja, dizendo que ela estava numa casa, e normalmente quando a gente sonha com a casa, não tem a ver. As interpretações bíblicas a gente não pode pegar pelo achismo. Não, tem que ser direcionado pelo Espírito dentro da palavra. E quando ela falou assim, eu sonhei com uma casa. Casa, normalmente, quando a gente sonha, não tem a ver com a casa física. Mas é nós. Quem é casa na Bíblia? Somos nós. E ela falou que tinha vários cômodos na casa. E por onde e um vento veio e bagunçou
Aquela casa, todos os cômodos daquela casa estavam bagunçados. Aí o irmão falou, não, Deus está mostrando para você. Ele trouxe algo bom para ela. Ele quis agradar a pessoa. E a interpretação de um sonho, uma profecia, uma revelação, você tem que entregar aquilo que Deus mandar, não é você agradar a pessoa. Sim. E eu falei, não, parou. Esse sonho é a tua alma. A tua alma está toda bagunçada em todas as áreas. Ela já parou, ela falou, é verdade. Uhum. Então, se Deus mostrou para você a bagunça que tá, ele está dizendo para você, arruma essa bagunça que você deixou. Então tem a ver com a sua alma. É onde estão os medos, as emoções, é a condição de vida. E ela chorou e falou, não, realmente é verdade. Então, você tem que dar uma interpretação. Se você não tem essa capacidade dada pelo Espírito, busque. Porque um direcionamento errado que eu der para uma pessoa, eu posso matá-la. Eu posso guiar ela. Você está entendendo? Uhum. Porque o inimigo pode vir num sonho também. A pessoa está lá pedindo um direcionamento por Deus, para Deus. Ah, Senhor, eu quero um direcionamento. O inimigo pode vir. E aí, se você não tiver discernimento do Espírito, porque a pessoa, ela quer a vontade dela. A pessoa que tem discernimento de Espírito, tem um relacionamento com o Espírito Santo, ela vai, tudo que ela fizer tem que estar vinculado com a vontade de Deus. Uhum. E aí ela vai olhar, peraí, isso aqui não está vinculado com a vontade de Deus. Então ela não vai aceitando. Mas uma pessoa que não está alinhada com o Espírito Santo de Deus, o primeiro sonho que vem, ela fala, opa, eu posso assinar então. Opa, eu posso comprar, Deus mostrou. E aí não foi Deus que mostrou para ela, foi o maligno. Uhum. Quando nós temos sonhos assim, que é o maligno, existe tipo de sonhos que nós temos, pastor? Eu já tive essa experiência de de eu ter um sonho, Deus me mostrar algo e eu contar esse sonho para as pessoas. E só até eu entender isso, né? Demorou um pouquinho, depois eu fui entender. Que era algo que era pra ter ficado comigo, não era pra mim ter falado. Você entrou num assunto bom agora. Existe esse tipo de sonho que Deus fala com a gente, que a gente tem que guardar pra nós e não ficar falando para as pessoas? Existe. Veja bem, por que muitos projetos são destruídos? Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus. Deus contou um segredo para você. Uhum. Deus contou um segredo íntimo, particular. E a gente sai contando para os outros. Uhum. O diabo ouviu, trabalhou por cima disso, veio a inveja, né? Acontece tantas as coisas, e aí já começa a haver uma movimentação espiritual em cima desse sonho, que era um segredo que Deus contou para você. É no Espírito. Uhum. É no Espírito. E aí, nós como somos linguarudos, né? A gente não aguenta. A gente sai contando para as pessoas um segredo que o Senhor confiou a você. E aí esse projeto, ele pode até acontecer no futuro, mas você vai atrasá-lo, porque era um segredo, o Espírito Santo confiou em você. Se fosse para contar em público, Deus falaria em público. Aí ele contou. Por que muitos sonhos, pastor, tem trabalho? Eu falo por mim. Tem dificuldade de acontecer. Algo que o Senhor contou para mim, eu saio contando para as pessoas. Nossa, eu sonhei assim, Deus me mostrou. Mas peraí, o Senhor mandou você contar para alguém? Mas a gente vai contando já. Tem sonho, pastor, que eu tenho que eu não conto nem para minha esposa. Aí você fala, não, peraí, ela é sua carne. Não, porque já tem coisa que eu contei para minha esposa que burgou a mente dela. Porque o que está no meu espírito não comporta no dela. Uhum. As revelações que o Senhor dá a mim, o segredo a mim, se eu contar, ela trava. Ela fala, meu marido tá ficando meio doido. Meu marido tá indo querendo longe demais. Uhum. Você tá entendendo? Então, são segredos que o Senhor depositou no teu espírito e aí você acaba contando para as pessoas. Mas, nossa, irmão Paulo, eu contei pro meu irmão. Tá, mas o seu irmão, a inveja entrou, o maligno semeou uma semente ali. O que aconteceu com José, né? Exatamente. Esses tempos atrás aí, tem um amigo, ele falou assim para mim, Paulo, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, esse sonho já é algo implantado no coração dele que Deus deu, não foi um sonho dormindo, mas também é um sonho implantado pelo Espírito. Sim. É um projeto de abrir um negócio assim, assim, assim. Falei, tá bom, vai bombar, é de Deus, mas não conte para ninguém. Porque se você contar, principalmente para amigo seu, vai abrir na sua frente. Ele parou assim, nossa, Paulo, o problema é que eu sou linguarudo, já contei. Aí eu falei, ele falou assim, e já abriram na minha frente. Nossa. Não deu nem tempo.
Eu não entendo da interpretação. Ah. Ele falou, já abriu na minha frente. Eu falei, pronto. Era um projeto de Deus para você. Você revelou o segredo. Uhum. A pessoa que abriu, ela não abriu porque tinha esse projeto, ela abriu por inveja. Uhum. Então, segredos que Deus coloca no teu coração é seu, é algo íntimo. Uhum. Eu só posso contar se Deus permitir. É verdade. Entendeu? Eu sou prova disso. O sonho que eu tive foi uma situação em que acontecia algo ruim e no final tudo se resolvia. Esse foi o sonho. Sim. Só que eu inventei de contar isso. Eu fui buscar algumas pessoas para me dizer se eu deveria contar esse sonho para a pessoa. Nesse sonho meu acontecia algo ruim com uma outra pessoa. Só que no final, essa pessoa me procurava e eu ajudava ela ali na situação e dava tudo certo no final. Sim. Então o que acontecia? Era alguma coisa ruim que acontecia e no final Deus estava mostrando que aquilo ali ia se resolver, né? Que ia acontecer. Aí eu fui lá buscar, em vez de eu, né, orar a Deus, eu fui perguntar para as pessoas, para algumas pessoas que eu achava que era de Deus. Não vou duvidar que a pessoa era de Deus, mas para aquilo ali não foram pessoas que tinham discernimento para aquilo. Não que as pessoas não eram de Deus. Mas eu peguei e falei assim, não, você tem que contar pra pessoa. Fui lá e contei. Quando eu contei, pastor, virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Quando eu contei, virou uma bagunça. Satanás fez porque era uma coisa que estava sendo planejado, que ia se resolver, e que Deus iria entrar com providência, e Deus ia arrumar. Sim. Mas não era pra me ter contado. E na hora que eu falei, na hora que eu contei, depois o Espírito Santo ele me falou e que o Satanás ele é astuto, né? Ele arma. Então na hora que eu contei, ele também ouviu. Às vezes Deus mostrou pra mim, mas na hora que você põe pra fora, ele escutou o que você viu. É porque funciona assim, pastor. Existem sonhos proféticos. Depois nós vamos falar sobre, principalmente, sonho que as pessoas têm, que elas sofrem muito, que é de cunho emocional. Então tem muitos sonhos que é da alma, né? E esses é bom tratar. Mas existem sonhos que são proféticos. E sonhos proféticos, o profeta tem que guardar para ele até um comando do Espírito. Até um comando do Espírito. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo. A revelação foi certa para a pessoa. Deus mostrou em sonho, Deus mostra para mim em sonho. Mas eu não tive um comando do Espírito para contar. Era só para interceder. Um exemplo, eu vejo pessoas que não têm esse discernimento e esse ensinamento, e ela chega lá, irmã, Deus mostrou para mim o seu marido te traindo, hein? Eu vi, Deus mostrou mesmo. Mas não aconteceu ainda. Só tem um laço no pé dele. E o que era para ela ter feito? Intercedido, orado. Ela contou para a irmã. A irmã já foi no marido, a fulana falou que você estava me traindo, seu sem vergonha. E aí, pastor, vira aquela bola de neve terrível. Vira bagunça, né? Meu Deus. Você está entendendo, irmão? Não, eu nunca traí você. Aquela mulher não é de Deus, aquilo ali. Entendeu? Então, olha a bagunça que você causa sem ter o conhecimento. Sem ter o conhecimento. Tem sonho que é de alma, que é cunho emocional. Entendeu? Você tem uma ferida na alma, você acaba tendo um sonho. E aí você vai e conta para outra pessoa, né? Então, tem muito sonho. Eu vejo pessoas, elas sem ter conhecimento, falam, irmão Paulo, eu acordei desesperado essa noite. Falei, por quê? Eu sonhei com meu marido me traindo. É Deus me alertando, não é? Eu falei, não, foi o diabo que trouxe esse sonho para você. Porque se fosse Deus, você não estaria desesperado assim. Primeiro o Espírito Santo de Deus prepararia o teu coração. Primeiro o Espírito Santo de Deus trabalharia em você, para depois ele trazer essa revelação para você. O Espírito de Deus não é um espírito de dúvida. É isso que as pessoas precisam entender. Quem traz dúvida é o maligno. Quem traz divisão é o maligno. Se o Espírito Santo de Deus trouxe uma revelação que o seu esposo está te traindo e houve contenda, que espírito que é esse que traz contenda? Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus traz edificação. Então, primeiro o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. Agora ele vai trazer essa revelação a você. Então, a pessoa precisa entender, peraí, foi o diabo que entrou. Como que eu sei? Pela palavra. Pela palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo não é um espírito de dúvida. Se é um sonho profético, pastor, não vai haver dúvida.
Foi Deus que deu. Deus não tem variação de dúvida. Deus é perfeito. Deus coloca as coisas no lugar. Trouxe dúvida. Como que eu discerni se o sonho é de Deus ou não? Quando se traz dúvida. Mas Deus, peraí. Não, será? Não é possível. Não, eu acho. Não. Com Deus não tem achismo. Deus é certeza. Com Deus ele vai direto no alvo. Não tem esse negócio de eu acho que o meu marido tá me traindo. Não, Deus não tem com acho. Você tá entendendo? Entendi. Então, trouxe dúvida, já fica de orelha em pé, já ergue a anteninha aí, porque é o diabo que entrou. E pastor, os sonhos, ele é ligado a algum dom espiritual? Olha, o sonho de Deus, ele tá vinculado aí com a profecia. Que nem, por exemplo, você vê como que é a amplitude de falar de dons. Tem que fala assim, irmão Paulo, eu tenho dom de visão. Não, a Bíblia não fala de dom de visão. A Bíblia fala de 9 dons espirituais, né, em 1 Coríntios capítulo 12, também vai falar em Romanos de dom de governo, dom de presidir. Mas onde que está então a visão? A visão ela é uma capacidade, ela é uma característica do dom de revelação, da revelação. E aí você pergunta assim, mas como que a pessoa tem revelação? Ela tem o dom de discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra de conhecimento. Ela carrega esses 3 dons. E aí, através desses 3 dons, é que surge a revelação. E o que é a revelação? A revelação é os seus sentidos receberem a coisa. Então, a visão não é um dom. A visão, ela é uma característica da revelação. Eu ouvi algo espiritual. Eu senti cheiro de algo espiritual. Tudo isso aí é revelação. Eu tive um sonho, é uma revelação. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu tive um sonho de madrugada. Eu não posso chegar na pessoa e falar assim, ó, eu sonhei com você fazendo assim, assim, assim. A pessoa fala, ixi, esse negócio de sonho é perigoso. Agora, quando você chega até a pessoa e fala assim, Deus me revelou nessa madrugada, olha o peso. Deus me deu uma revelação, assim, 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 a pessoa é verdade. Agora, quando você traz sonho, as pessoas não acreditam. Então, o sonho ela é uma revelação. Então, ela está vinculada aí, talvez, aí, com esses 3 propósitos também, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a discernimento de espírito. Então, traz a revelação. Só que também está vinculado com a profecia, né? Porque tem algo que trata do futuro e algo que trata do passado. Então, tem sonho que Deus me mostra para mim e fala, ó, eu sonhei, pastor Rafael, com você, quando você era criança, você levou um acidente de bicicleta. Aí o Espírito Santo traz o esclarecimento. Nossa, lembrei disso. Nesse acidente de bicicleta que você teve, eu só sonhei isso aí. Você com 10 anos sofreu um acidente de bicicleta. Aí você vai lembrar, nesse acidente de bicicleta, criou um trauma que hoje tem um bloqueio que está te travando. Aí o Espírito Santo mostrando para mim, para você ir lá tratar. E pode sonhar com algo futuro. Olha, Rafael, eu vejo você num grande estúdio, eu vejo o podcast seu no mundo inteiro, assim, eu vejo você lá nos Estados Unidos com podcast lá e tal. Você tá entendendo? Você aproveitando você falando de sonho, né? Falando de podcast, sabe como que Deus me mostrou que existiria um podcast, que esse podcast ia existir? Hoje eu entendo, né? Sim. Mas quando eu era na minha adolescência, quando eu era criança, adolescente, eu sonhava com muitas pessoas famosas entrando dentro da minha casa. Olha aí. Eu falei, mas por que esse povo veio na minha casa? vinha, entrava, eu sonhava, tava acordando, chegava Aline Barros, chegava Ana Paula Valadão, chegava não sei quem, ia me visitar na minha casa. Eu falei, mas que danado é isso? Que negócio estranho, né? Eu falei, será que eu tô ficando só porque eu ouço os louvores, fanático? Mas era uma coisa muito estranha. Sim. E às vezes a pessoa vinha várias vezes. Não. Mas não era que... hoje eu entendo. Não é que eu ia ser famoso, não é que... Não, é que eu ia fazer um trabalho que ia alcançar muitas pessoas. Exato. E todas essas pessoas que você sonhou te conhecem. Talvez você não conhece alguns, mas todos eles te conhecem. Sim. Foi esse tipo de sonho. E você vê que aí que entra, às vezes a gente descarta, né? A gente fala assim, não, o sonho não pode ser ignorado, Rafael. A não ser aqueles sonhos que é sem pé, sem cabeça. Sonho sem pé, sem cabeça não é ignorado.
um sonho desse aí, se eu perguntar para você assim, ó, Pastor Rafael, você lembra desse sonho seu perfeitamente? Você vai falar assim, lembro perfeitamente. Perfeitamente. Por quê? Porque foi uma revelação. Se eu ver essa pessoa na minha frente, meu coração vai fazer assim, ó, porque eu lembro... Não, porque foi uma revelação no teu espírito. Foi. Então, esse sonho não pode ser ignorado. Ah, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu tô ouvindo eles cantar aí, eu vejo eles na mídia e sonhei. Não, é um sonho que não pode ser ignorado. E aí, você tem que fazer o quê? Quando você entender que esse sonho é do Espírito de Deus, colocar ele num papel, escrever esse sonho e falar, Senhor, qual que é o propósito? Para que eu possa trabalhar em cima disso, para eu não criar fadiga. Por exemplo, quando eu, há muitos anos atrás, ainda novo convertido, eu tive um sonho orando, e naquele culto que eu orava, guerreando, caía a igreja inteira endemoniada. Meu Deus. E aí uma irmã olhava e falava, Paulo, que isso? O que você está fazendo? De onde vem essa autoridade? E aí eu olhava assim, eu guerreando, não queria nem saber. E isso aconteceu, não caiu a igreja inteira, mas já caiu quase a igreja inteira já. Aí um culto que eu fui pregar, e eu comecei a orar, começou a cair demoniado para todo lado. Então, o sonho vinculado com o meu chamado, só não tive alguém para me instruir. Porque se eu perguntasse para alguém, alguém ia falar, foi o que eu aprendi. Isso aí é sonho de barriga cheia, né? Você está comendo demais. E aí, beleza. Esse que é o problema, pastor. As pessoas defendem hoje que Deus não fala mais, né? Deus não fala em sonho. Mas temos bases bíblicas, né? Base bíblica, se você quiser depois a gente vai até entrar. Eu quero trazer 2 versículos aqui para as pessoas entenderem o porquê que Deus fala em sonho. O porquê que Deus fala em sonho. O primeiro versículo que eu quero trazer é Números capítulo 12. Posso ler esse versículo? Pode. Ó, pode ler. Só para as pessoas entenderem, né? Dentro da sua casa, que Deus fala, eu vou mostrar que Deus fala em sonho, e depois eu vou mostrar o porquê que Deus fala em sonho. Então, Números capítulo 12 é aquela situação de Miriam com Arão e Moisés, lá que Deus chama os 3, pede para sair fora da tenda. Então, aqui é um esclarecimento do próprio Deus. Ó. Aí Deus fala, e falaram Miriam, né, contra Moisés, Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Deus só fala através de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E era Arão, e era varão, Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão a Midian. Aqui agora entra Deus. Ó, vós 3, sai da tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se na porta da tenda, né? Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Deus falando. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei. Peraí. Sonho, ó Deus falando. Ou em sonho falarei. Então o que a Bíblia fala? Que sonho é uma linguagem de Deus. Então Deus fala. Mas aqui está no Espírito, sonho no profético, sonhos de alerta, sonhos de Deus, né? Vamos entrar nessa profundeza aí de sonhos de cunhos emocionais, que é a área que as mais pessoas sofrem. Mas agora, por que Deus fala? Vamos para o livro de Jó. Esse aqui é um versículo que eu mais amo, um dos que eu mais amo. Em Jó capítulo 33, do versículo 14, pastor, diz assim, ó. Olha o fundamento. Por que Deus fala com o ser humano em sonho? Porque tem gente que fala assim, irmão Paulo, hoje Deus tem o Espírito Santo que habita em nós, não precisa Deus falar mais em sonho. Então por que no Antigo Testamento também não tinha o Espírito? Não habitava no homem, mas falava com o homem. Mas Jó vai explicar o porquê que Deus tem que falar em sonho. Ó. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala é uma coisa, nós não ouvir é outra coisa, é diferente. Tem gente que fala, Paulo, Deus não fala comigo. Não, ele fala. Você não ouve, então não confunda as coisas. O que eu mais escuto é a pessoa dizer assim, Deus não fala comigo. Deus fala, todo dia. Pastor, eu estou dormindo, Deus fala. Eu acordo, Deus fala. Agora, eu não ouvir, não tem a ver com Deus. Tem a ver com o que é prioridade para mim. A voz de Deus
A voz da minha esposa, a voz do Instagram, a voz do YouTube. O que é prioridade para mim? É aí que está a diferença. Versículo 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre-se os ouvidos dos homens e lhes cela as suas instruções. Oh, isso aqui é muito forte. Deus fala uma, fala duas, o homem não atenta para ouvir sua voz. Aí na madrugada, quando o sono profundo, Jó vai explicar, quando cai um sono profundo, a hora que o homem sai dessa dimensão, né? Deus ele vem aos homens, né? Ele cela as suas instruções para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba. Então Deus está trabalhando aonde aí? Na alma dele e trazendo esclarecimento no espírito. Para Deus apartar dos seus desígnios e para esconder o homem da sua soberba. Deus precisa dividir aí, porque o homem ele é orgulhoso, ele é soberbo, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então o sonho é um alerta de Deus, é uma linguagem de Deus. Deus tem que falar com o homem. Deus fala, aí o homem não escuta, Deus vem na madrugada para falar conosco. Meu Deus. Para nos instruir. Então Deus fala, não só com o crente, Deus fala com o homem. Com o homem. Quer ele seja crente, quer não seja. Eu já vi muitos e muitos casos de homens que teve um sonho e abriu uma empresa e prosperou e deu emprego para muita gente. Eu já vi pessoas que ia viajar, teve um sonho e não viajou. Teve um parente da minha esposa que ele estava fora dos caminhos do Senhor. E ele teve um sonho com um acidente e eles iam fazer uma viagem. Ele não foi. Ele não foi, bateu o pé, não vou, alertou os amigos dele, né, eram conhecidos nossos lá do bairro, e eles não foram, ele estava fora da presença do Senhor. E os dois saiu um acidente, os dois morreu, e ele ficou de fora, ele escapou. Meu Deus. Num sonho. Eu já vi casos de pessoas que não são crentes contar, muitos, milhares e milhares de relatos, que foram viajar, tiveram um sonho, e eles não foram viajar. Foram alertados por Deus para não viajar. E aí ficou sabendo de uma catástrofe, de um acidente, de algo muito trágico que aconteceu. Quando foi no mecânico, o mecânico falou, cara, esse negócio aqui tá solto. O pivô tá quebrado. Se você tivesse viajado, você tinha sofrido um acidente. Deus alertou ele em sonho. Então Deus não fala só com a igreja. Deus fala com o homem. Deus comanda o homem pela sua voz e pelos sonhos. Deus fala com o ímpio, fala com o crente, né? Só que aí ele vai falar dentro da sua condição, né? Para livrar você, vai alertar você como que está a situação da sua alma. Eu vou contar uma experiência que eu tive muito forte. Eu fui em uma determinada igreja e eu percebi que estava tendo uma coisa muito esquisita ali. Eu percebi, ele estava observando. Existiam muitas pessoas que estavam ali e estavam passando muita dificuldade financeira. Eu via pessoas doentes, várias pessoas que perderam emprego e pessoas que estavam acometidas de várias enfermidades. Sim. E eu observei, eu vi que ali existia isso, né? Eu vi assim, humanamente mesmo, a gente via que a igreja estava passando por muitas dificuldades. E quando foi uma noite, Deus me deu um sonho. O sonho era assim, ó. Eu estava olha pra você ver que profundo que foi isso. Eu estava naquela mesma igreja, naquele lugar. E dentro dessa igreja estava tendo uma festa. E nessa festa tava uma bagunça muito grande. Ali durante aquela festa, e eu tava no meio. E todo mundo tava bagunçando, todo mundo desapercebido ali, aquela bagunça. E eu peguei e falei, pastor, eu peguei assim, nossa, eu vou chamar o pastor aqui da igreja para organizar essa bagunça aqui. E quando eu fui chamar o pastor, tava cheia a igreja, fui lá, chamei pastor. Na hora que eu chamei o pastor, eu olhei assim na rua, tinha assim uma legião de demônios na rua. Mas esses demônios, pastor, eles eram tão pequenininhos e eles tinham espadas, lanças, eles estavam ali para destruir
aquele lugar. O bairro mesmo, o local mesmo. Então era legiões e muitos demônios. Só que eu não via o rosto, eu via só a sombra. Eram muitos, era um exército muito grande. E, e eu, na hora que eu olhei para aquele pastor daquela igreja, eu falei para ele assim: pastor, vamos fazer alguma coisa, porque eles iam invadir tudo. Eles parecia, sabe, eles destruíam paredes. Então eles, na hora que eu falei, vamos pra cima, os demônios já começaram a invadir a igreja, as casas, e entrava, destruía os móveis da casa, comia tudo, comia portão, uma destruição total eles faziam. Eu fui pra cima, corri com eu fiquei no sonho, eu fiquei com tanta raiva que eles estavam querendo destruir ali o que era das pessoas, que eu fui pra cima. No que eu fui pra cima de um, que eu cheguei, foi até engraçado, que eu sentei na hora que eu peguei um tava lá comendo, não sei o que, os móveis da casa. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Aí eu peguei na visão, eu peguei um tijolo assim, ó, pra expulsar aquele negócio. Na hora que escuridão total. E esses demônios me puxavam pra trás. E eu tentava repreender, às vezes ele me sufocava pra mim não falar.